E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com J7 da Samsung e o M4 Aqua da Sony para fazer um comparativo das especificações, certo? Vamos aí passar uma geral aí em todos os quesitos aí de cada celular, para quem está na dúvida de comprar entre um e outro, certo? No final eu ainda dou a minha opinião a respeito do custo-benefício, preço e tudo mais, certo? Então vamos lá. Pessoal, os dois aparelhos possuem tecnologia 4G, certo? E vamos agora às dimensões de cada um. Vocês podem notar que o M4 ele é um pouco menor em relação ao J7. E isso tem a razão, né? Tem uma razão. 152 milímetros de comprimento contra 145, 78,7 de largura contra 72,6. De espessura 7,5 milímetros e 7,3. Vocês podem ver aqui. Não tem como dar uma diferença, mostrar realmente de fato a diferença entre um e outro, certo? Mas se você pegar na mão entre um e outro, vocês vão notar que parece que o M4 ele realmente é bem mais fino do que o J7. E o peso, né, pessoal? Vocês vão notar aí nitidamente que o peso, o J7 ele pesa 171 gramas, enquanto o M4 ele pesa somente 135 gramas, certo? E aí você vê que realmente ele é leve. O J7 ele acaba se tornando tão pesado quanto o X-Play, mas depois de um tempo, com certeza você vai se acostumar, porque os testes que eu fiz no X-Play eu acabei me acostumando e acabei até adorando pela tela ser assim, essa tela gigante de 5.5, que é o próximo quesito aí que eu vou falar para vocês. 5.5 para o J7, 5.0 para o M4 Aqua, ambos têm a mesma resolução de 720 por 1280 pontos, só que a densidade de pixels aqui é bem menor do que aqui, 267 contra 294 por causa de meia polegada, certo? O tipo da tela é uma Super AMOLED, enquanto do J7, enquanto do M4 Aqua é uma tela IPS. Ambas telas excelentes, muito boas. Temos aqui a proteção contra arranhões, resistente a arranhões, né, a tela do Sony M4. E aqui desse outro lado não é uma Corning Gorilla Glass, é um Dragon Trail que é tão bom quanto o Corning Gorilla Glass. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não esqueci. Android, pessoal. Android 5.1.1 para o J7, Android 5.0 para o M4 Aqua. Processador. Esse celular aqui, o J7, ele vem com um Exynos 7580, que é um processador da Samsung. Ele não vem com o mesmo processador aqui, com o processador que tem aqui, que é o 615, o Snapdragon 615, que é utilizado pela maioria dos intermediários premium hoje, certo? Por ele, pelo X-Play, deixa eu ver quem mais aqui, pelo X-Play, e deve ter um outro ainda que utiliza o 615, eu não me lembro, tá? E já estou me perdendo aqui. Então vamos lá. Esse aqui ele possui um octa-core de 1.5 GHz, que é o Exynos, certo? Mas existe um modelo lá fora que ele utiliza também o Snapdragon 615. Aqui nós utilizamos, né, a Sony utiliza o Snapdragon 615, onde um quad-core, ou seja, ele é um octa-core, mas um quad-core é de 1.5 e o outro quad-core é de 1.0, certo? Aqui são 8 núcleos de 1.5. Aqui nós temos o processador gráfico, o Mali T720, enquanto aqui o Adreno 405. Para o modelo lá fora que utiliza o 615, também é o Adreno 405. Só que tem um porém, né? O modelo lá de fora, que não é comercializado no Brasil, que vem com o Snapdragon 615, ele é um quad-core de 1.4, enquanto esse é de 1.5. Então ele é um pouquinho mais fraco, tá? Mas não vem ao caso a gente entrar em maiores detalhes. O importante é um Exynos e um Snapdragon 615. Nós temos aqui entrada micro SD para ambos de até 128 GB, certo? Então os dois têm dois cartões, duas entradas para SIM e um para micro SD. Não tem entrada híbrida aqui pro J7, tá bom? Nós temos aqui 16 GB de armazenamento de memória de armazenamento para o J7, assim
como o Sony M4. 1,5 GB de memória RAM para o J7 e 2 GB para o Sony. Aqui o Sony leva vantagem na memória RAM, certo? Câmera, a câmera traseira de ambos é de 13 megapixels com autofoco, LED flash, tudo no básico aí, né? Vamos desligar aqui. Só que eu vejo assim, o da Sony ele leva uma vantagem que, ó, ele acompanha o corpo do aparelho. O da Samsung não, ó, ele tem uma leve saliência aqui. E ó, o flash, eu não sei se o tamanho do flash também influencia em alguma coisa, se um flash sendo maior que o outro, mas parece que o da Samsung é um pouco maior, né, o LED flash aqui, certo? Eu não sei quanto que é a abertura da Sony, eu sei que o J7 aqui é 1.9 de abertura. Certo? Deixa eu ver, estou aqui nas câmeras, né? Câmeras. Nós temos o Geotaging, o Touch Focus, o Face Smile Detection para ambos, né? E até o panorama para ambos. A única diferença é que nós temos o HDR aqui para o da Sony. Acertando aqui o meu paninho aqui, o da Sony, certo? Nós temos também a câmera frontal. Acabei esquecendo de tirar aqui também, ó. Câmera frontal aqui. Nós temos aqui a câmera frontal. Vamos lá. A câmera frontal do Sony é de 5 megapixels e do Samsung aqui também de 5 megapixels. Só que o da Sony ele filma a 720p e não tem LED frontal igual tem aqui o da Samsung. O da Samsung ele filma tanto câmera frontal e traseira a 1080p. Protocolos de internet, nós temos BGIN para ambos e somente o A para o da Sony, que leva vantagem então nesse sentido. Temos aqui o Wi-Fi Direct e o Hotspot para ambos, o DLNA somente para esse aqui, que é para compartilhamento de conteúdo multimídia, e o Dual Band. Ambos possuem Bluetooth 4.1, a GPS com GLONASS também. O NFC nós temos aqui no da Sony e no J7 somente um modelo que tem o Snapdragon, então, ou seja, esse aqui não tem o NFC. A rádio FM para ambos com RDS, com possibilidades de gravar. Eu acho que para os dois consegue gravar. O da Samsung eu sei, agora o da Sony eu não lembro se ele consegue gravar ou não. Temos aqui porta micro USB 2.0 para ambos, acelerômetro de proximidade para ambos e compasso somente o da Sony como sensores, certo? E por final aqui, bateria. O da Sony tem uma bateria de 2.400 mAh de lítio-íon não removível, assim como o mesmo modelo de bateria aqui pro J7, só que é uma bateria removível de 3.000 mAh. A bateria mais forte, consequentemente mais forte, por quê? Porque a tela é maior, entendeu? Por isso que também precisa, ou seja, o aparelho começou a ficar um pouco maior, dá para você colocar uma bateria maior também, né? Esse aqui é um pouco mais compacto, mais fino e também vai uma bateria de menor capacidade. Menor capacidade entre aspas, 2.400 eu já acho uma capacidade muito boa, tá? No AnTuTu Benchmark, o Sony eu fiz alguns testes que o pessoal achou estranho. Depois que eu atualizei ele, que batia 35 mil pontos, ele acabou caindo um pouco a performance dele. A melhor performance dele foi 29.705, aqui ó, rodando 64 bits, depois rodei de novo, ó como caiu a performance, 26.000, e depois eu rodei a 32 bits, 27.709. O da Samsung me surpreendeu muito, ele bateu aqui 38.510 pontos, certo? Mais um pouquinho batia os 40 mil pontos aí o da Samsung com esse processador dele. Eu vejo assim que existe uma diferença aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Nós estamos aqui com um processador de 64 bits, mas ele tem um Android de 32 bits. Vamos aqui, ó. Ele tem um processador de 64 bits, mais o Android de 32 bits. Aí vai sempre ter uma pessoa que vai falar: ah, mas é só habilitar o 64. Não é desse jeito. O fabricante que tem que disponibilizar os 64 bits para você. É a mesma coisa quando você coloca o Windows 32 na sua máquina e você depois quer colocar o 64. Entendeu? É a mesma coisa. Você compra pelo Windows 32. Aqui ele vem com o Android 32. Entendeu? Aí
Eu não sei se o fabricante disponibiliza ou não depois do 64 para o aparelho. O da Sony, ele está rodando aqui, ó, o Android 5.0 64 bit. E nós temos aqui um processador de 64 bit também, mas ele não, parece que ele não consegue aproveitar toda a performance do processador. Depois que eu atualizei esse celular, ele esquentava um pouco. Ele deixou de esquentar, mas eu posso garantir para vocês que questão de jogos não teve problema algum. Ele está rodando de boa, continua rodando de boa os jogos, certo? Não comecei a testar os jogos aqui no J7. E vamos falar o seguinte, ambos têm as suas qualidades em cada dos seus quesitos aí. Quem leva um pouco de vantagem é a Sony pelo Android C64, mas ele é defasado em relação ao J7, que é o 5.1.1. A câmera frontal não tem flash frontal, o C4 tem, mas esse não. Não tem o flash frontal e filma 720p, algo que o da Samsung leva vantagem, que ele tem o flash na frente e filma a 1080p. A bateria do Samsung é de 3.000 em relação aos 2.400 da Sony, sendo que, mas o da Sony eu vejo que ele leva uma vantagem que ele não tem. Ele acompanha, a bateria acompanha o corpo aqui, ó. Ela não tem aquela saliência igual a da Samsung tem. Eu vejo isso como um ponto positivo, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então isso aqui atrapalha um pouco, risca até a câmera. Tem gente que não gosta, entendeu? Eu também não gosto, eu prefiro colocar uma capa para não riscar. Vamos lá, o que mais o que eu posso falar para vocês? Ele é um celular leve, fino, você não vê fragilidade. A única coisa que eu não gostei dele foi essa parte de trás aqui, que é um tipo de um plástico, por isso que eu nem tirei o plastiquinho ainda para não riscar. É um tipo de plástico. Poderia vir sei lá, um vidro ou algum material um pouco mais resistente, poderia. Ou até mesmo nem tanto um plástico liso assim, entendeu? Porque qualquer coisa já vai riscar. Ambos possuem 4G, nano SIM aqui, micro SIM ali, a entrada para cartões e memória, ambos possuem sem problema algum. Ele tem a vantagem também de, se ele cair na água, não é prejudicado, você não perde o aparelho, certo? Ele tem um negócio muito bacana que às vezes ajuda, mas também eu vejo que às vezes atrapalha. O botão físico somente para tirar foto, ele não tem o flash frontal, mas ele tem um botão físico somente para tirar fotos. Isso aqui eu vejo ele como muito bacana. Temos aqui a entrada para os cartões, que é uma entrada vedada, né, ó. Entrada vedada, certo? Nós temos aqui essa outra, que é a entrada do micro SD, também vedada. Apesar de ser aberto aqui, né, e que mais? Aqui ele não entra água, o fabricante ele garante que não entra água, mas ele também fala o seguinte: não tire foto debaixo d'água. Tem gente que gostaria muito de tirar foto debaixo d'água, né? Mas a própria Sony fala isso, certo? Não sei o quanto a Sony demora para atualizar seus aparelhos, mas a Samsung demora um certo tempo. Ela está tentando mudar essa política para uma vez por mês atualizar os aparelhos. Não sei se ela vai cumprir isso, entendeu? Não sei se ambos... não, esse aqui ele vai pro... Já ia falar que não sei, mas esse aqui não é que eu tenho certeza. A Samsung falou que no momento não tem planos para atualizar pro Android M. Esse aqui, pelo que eu li, pelo que eu fiz o último vídeo aí do Marshmallow, ele será atualizado para Android M. Agora, quando, eu já não sei, certo? Eu vejo assim, ele tem meia polegada a menos, mas não, sim... Você vai gostar muito porque ele tem meia polegada a mais, esse celular, porque ele tem um espaço a mais, mas nas 5 polegadas aqui ele supre muito bem a necessidade de qualquer pessoa. A interface da Sony, que é a Sony UI, eu vejo ela como uma interface muito boa, uma interface excelente. A TouchWiz é boa, ela continua pesada, mas a Samsung cortou muitos recursos e está deixando ela um pouco mais otimizada, mais leve, entendeu? Eu gosto da interface TouchWiz, mas eu vejo assim como um destaque maior a interface da Sony. Mas a minha interface preferida, que eu vejo assim como a melhor mesmo, é a Optimus UI, que é da LG. Essa é sensacional. A da Sony é uma interface também muito bacana, uma interface personalizada dela. Você vê que é uma interface leve, não tem engasgos. O da Samsung aqui também, você não vê engasgo nenhum, certo? Eu tenho muito mais tempo o M4 do que o J7.
E eu garanto para vocês, não trava o aparelho bom. Depois ainda que eu apliquei o patch, ele deixou de esquentar o quanto ele esquentava. Ele tem muitos recursos na câmera ainda que eu vou fazer vídeos. Da Samsung já é um pouco mais simples os recursos. O da Samsung tem aí 1100 e... Deixa eu ver o preço aqui que eu vi até um dia. R$ 1.130, mais ou menos é o preço mais baixo o da Samsung. O da Sony também gira em torno... Ele tem o preço oficial de 1.499, mas gira em torno aí dos seus 1.150, 1.169 também vocês podem encontrar esse preço aí do M4 Aqua. Se vocês forem ver o melhor custo-benefício, pessoal, aqui praticamente quase que um empate, né, no custo-benefício. Mas para quem quer, por exemplo, tirar selfies, você tem uma vantagem do J7, tá bom? Para quem quer, por exemplo, ter uma resistência à água aí, vocês vão cair aqui no resistente, porque é um quesito só, né? Resistente à água, vocês quase não vão utilizar assim. Ah, mas eu gosto muito de ir na piscina tal. Então vocês têm que pegar esse aqui ou o Moto G3, que tá uma categoria, tá na intermediária, só que não é um celular premium, o Moto G3. Aí vocês escolhem entre esse e o G3. Entre o G3 e esse, obviamente o da Sony é melhor. Apesar do Moto G3 ele ter a atualização mais rápida do Android, eu acharia melhor o M4, certo? Então entre esses dois aqui, pessoal, eu ficaria realmente na dúvida. Eu, se fosse optar entre um e outro, optaria pelo J7 por causa da tela, uma tela grande. Vocês podem ver que 5 polegadas é uma tela padrão, acho que boa pra caramba. Mas 5.5 vocês já começam a ver assim um espaço a mais. Vocês veem assim algo melhor. É muito bacana 5.5 polegadas. Vocês podem ver pela disposição, você tem mais ícones até, que dá a sensação que você tem os ícones, ele tem mais, e o espaçamento é o mesmo de uma tela de 5. Vocês podem ver aqui que nós temos 5 colunas contra 4 colunas. Nós temos 5 linhas e 5 linhas, certo? Ou seja, nós temos uma coluna a mais aqui no J7 devido a meia polegada a mais. Então você começa a ter uma dimensão maior do aparelho. Fora também que isso aqui no bolso ele causa um certo incômodo. 5 polegadas começa a causar incômodo, mas ele é bom para o bolso. O J7 ele começa a ficar dá um pouco incômodo no bolso, certo? Fora também que nós temos aqui o botão físico da Samsung, tem gente que gosta, eu não gosto. E os da Sony, eles são aqui os botões virtuais na própria tela. Eu já acharia melhor se fosse aqui os botões capacitivos, né, da Sony, não no próprio sistema operacional, certo? Então eu não gosto nem desse tipo de botão, nem desse tipo de botão. Para mim seria ideal se os três fossem aqui, os dois aqui da Samsung, mais o outro aqui seria capacitivo também da Samsung. Aqui é a mesma coisa, certo? Então para mim não agrada nenhum nem o outro, certo? Mas os dois celulares são excelentes celulares. Ah, eu estava esquecendo, o Sony aqui ele tem LED de notificação, coisa que não tem o J7. O J7 tem o LED aqui na frente, mas não serve como notificação, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero aí ter ajudado vocês. O melhor custo-benefício vai depender de vocês, certo? Eu escolheria o J7, muita gente vai escolher o M4, que também é um celular sensacional. A interface dos dois muito boas. Vem muitos jogos em cada um, isso eu já acho um ponto negativo, tá bom? Mas ambos aí estão de parabéns, tanto a Sony quanto a Samsung. Então é isso, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, o seu joinha que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!